Eu já sabia o que eu queria. Eu falei com a minha irmã Lorena, que tem 8 anos a mais que eu falei para ela um dia, eu quero ser, quando eu crescer, uma pessoa que conta histórias que aconteceram de verdade na televisão. Eu não sabia nem dar nome para isso, de tão pequena que eu era. E ela falou, então você tem que estudar jornalismo. Eu ficava assistindo ao MGTV, aos jornais, decorava, corria para frente do espelho e repetia tudo, igual um papagaio, interpretando. Meu pai, ele é professor na Federal, foi professor de melhoramento genético de bovinos, lá na veterinária. Então, toda hora, sempre chegavam assim, caixas lá em casa com material para ele analisar no microscópio, de sêmen do gado, e tudo vinha em lâminas, tudo muito protegido por isopor. Isso. E aí chegava, às vezes, bola de isopor, aquilo era minha felicidade, porque eu corria... Curiosa, né? Eu corria na gaveta da cozinha, pegava espetinho de colocar carne, fazer churrasquinho, fiava ali, na bolinha de isopor, virava meu microfone por 1, 2 semanas. Ô, gente, que legal, mas Larissa. Eu já tinha certeza que eu ia ser isso. Eu fui para a Federal com a certeza de que eu ia ser repórter na Globo. Eu queria era isso. E eu desejei. Elisa, eu ia na porta da Globo, na época podia a redação, assim, os candidatos. Eu ficava sentada na redação, eu ia lá a cada 6 meses, levava um não atrás do outro. Ninguém me recebia, me dava um shot de cadeira de 6 horas, eu ficava lá com a cara ótima, mas toda vez que eu saía de lá, eu não saía para baixo. Pelo contrário, eu saía com a certeza de que, qual é o dia que eu tenho que voltar então? Abria a agenda e escrevia assim 6 meses depois. Isso. Dia de vencer. Que loucura. A cada 6 meses tinha na minha agenda, dia de vencer. Eu tinha uma amiga que ficava preocupada, ela falava, nossa, não aconteceu, hein? Agora, Larissa, mas antes da Globo, eu lembro de você na TV Minas. Isso. Né, que é o canal educativo daqui de Minas Gerais. Maravilhoso, eu tenho o maior orgulho. Que é uma escola, né? Por lá. É. O primeiro lugar que eu trabalhei foi no canal 23, Lembro. que era uma TV comunitária também, do Lauro Diniz e do Alberico Souza Cruz. Padrão Globo. Que eram diretores da Globo, quando saíram da Globo, montaram esse canal. Lá a gente aprendeu muito, foi nossa escola. Muitos que estão na Globo, em grandes emissoras. E tinha um telejornalismo intenso, né? Nó demais. O Lauro ensinou pra gente, eu falo que o Lauro é meu mestre. Ensinou tudo pra gente. Ele me botava para ler livros assim de narrativas, para escrever do jeito que eu falava. Isso. Você tem que escrever do jeito que você fala. Olha aqui, olha a narrativa. E ele me ensinou demais. Então foi para o meu primeiro trabalho, depois eu fui para a Rede Minas. Desculpa um pouquinho, o Lauro, você encontra com ele ainda? Com frequência. Eu não dou sossego não, eu ligo e falo, tá na época do café. E eu promovo esse encontro assim dos antigos. É mesmo? Sempre vai uma meia dúzia. Um café ali na Savassi, um chopinho. Quem mais? Juliana Perdigão, Odilon Amaral, Soraya Vasconcelos. Esse não. povo antigo todo. Eu quero ir um dia desse, escondido. Não esqueça, você já vai estar na lista. Que legal. E o Lauro tá bem? Super ativo, pensante, produtivo. A gente encontrou outro dia na Filarmônica, sabia o programa inteiro, foi me explicando o que era de cada composição. Aquela cabeça... E ele continua gostando de televisão? Muito, faz várias críticas, várias observações. Te acompanha? Muito, acompanha tudo. Puxa a orelha de vez em quando. Não gostei disso, daquilo. Que interessante. Cara, o Lauro é o homem da televisão, né? Eu tenho o maior orgulho porque ele foi um grande mestre para mim. Depois eu fui para a Rede Minas, junto com a TV Assembleia. Eu fui chamada para os 2 na mesma época. E eu não disse não para ninguém, porque eu queria aprender a trabalhar em televisão. Aí eu chegava numa janelinha que tinha assim no UFMG, não sei se você lembra, do Anderson. Sim, claro, assim, na secretaria. Qual que é a quantidade mínima de matéria que eu posso fazer esse semestre? Eu trancava tudo. Ele, não vai formar nunca, eu não estou nem aí. Eu quero trabalhar. E aí eu fui trabalhando, numa época eu trabalhei no Canal 23 e na Rádio Gerais do João. Do João, sim. Junto, isso. Só sonzeira, né? Muito legal, rock and roll, uma rádio contemporânea, Eu né? herdei da Bianca Lage umas colunas de cultura que tinham lá. Roteiros gerais e gerais, alguma coisa assim, de cultura. E aí eu fazia Rádio Gerais, TV, Canal 23 e Federal. Depois, uma outra época, TV Minas, TV Assembleia e Federal. E assim eu fui custando a formar, mas fui pegando jeito. Porque olha para você ver o privilégio. Na TV Assembleia eu trabalhei com a Lúcia Coralic, maravilhosa, que foi uma grande professora.
né? Trabalhou com o Lauro, com o Alberico a vida toda na Globo, na TV Minas. Cara, aquele lugar é um lugar de privilégio para você aprender, né? Você pode experimentar, errar, não é? Isso é Eu importante. apresentei jornal, eu editei, fui repórter de rua. Teve época que eu fui para o esporte, sem saber o que é centroavante, impedimento. Mas eu tinha do meu lado Ulisses Magnus, Sim, imagina, maravilhoso. Rogério Berto. Os caras iam me ensinando, eu vou dar conta, vamos embora. E assim a gente foi. Então eu sou muito grata à minha carreira, à minha trajetória. Tudo que aquela menina sonhou em viver na frente do espelho, eu posso te dizer que eu vivi e eu vivo. Eu fiz do jornalismo um caminho para a felicidade para os meus dias, sabia? Eu não pego nenhuma reportagem até hoje, depois de 21 anos de Globo, que eu olho para ela e falo assim, vamos tocar. Não, tudo não eu é quero piloto entender, automático, não. tudo eu, sabe, eu quero ouvir as pessoas. Outro dia eu fiz uma postagem lá no Instagram contando que o Jornal Nacional tinha dado para a gente 50 segundos para mostrar a tragédia de Belo Horizonte e de mais 6 cidades da região metropolitana. Sim. Tragédia de chuva. Era pouquíssimo, mas era isso, porque não era só Minas, era o Brasil, então a gente teve que fatiar. E eu tinha histórias tão impactantes. E aí eu descrevi isso no Instagram. Para quem está me ouvindo, com o microfone na mão, para quem está ali gravando comigo, aquele personagem, ele não sabe de 50 segundos. Ele sabe que a casa dele desabou, Isso. o berço está debaixo d'água e que todo o dinheiro da vida acabou de ir embora numa enchente. E se aquilo aparecer na Globo, aí ele vai conseguir alguma coisa. Entende? Então tem isso, tem uma expectativa também. Aquela dor e aquele tempo para contar, eu tenho que oferecer essa escuta. Os 50 segundos eu vou deixar lá na ilha de edição, depois eu resolvo. Mas eu tenho que tratar esse entrevistado com todo afeto, com toda empatia e segurar aquele microfone e a emoção para deixar a pessoa contar a história dela do melhor jeito. Então, assim, eu amo o que eu faço. Eu adoro, igual você disse na apresentação, ser repórter da rua. Da rua, eu gosto isso. de gente. É. Adoro. O povo me cutuca e fala, eu tenho um trem para te denunciar. Quero te contar uma coisa maravilhosa que não sei quem conquistou, e eu vou adotando, eu adoro, eu pego o telefone das pessoas. Larissa, eu não sei se você já pensou nisso, mas a Globo é uma grande empresa, né? Então provavelmente você deve ter trabalhado a questão da fonoaudiologia. E você tem uma voz que me lembra muito pessoas próximas, né? Que lembra como se fosse uma irmã mais velha, uma mãe, contando histórias. Você tem um tom de voz meio que materno, assim, independente de você ser mãe. Já te falaram isso? Assim, já me disseram, já fizeram observações assim para mim. Eu adoro te ouvir porque eu entendo tudo que você fala. Uma pessoa que é cega, não sei se você lembra dele, Edson, da nossa época da UFMG. Claro que sim. Ele me disse, quando você está na locução, eu entendo a notícia toda. Você faz pausa onde precisa, você lê de um jeito que é possível. Então, eu acho que assim, esse retorno eu tenho da locução clara. Mas você nunca trabalhou em rádio? Só na nas Gerais, mas mesmo assim era uma muito coluninha pouco. de cultura rápido, não é o que vocês fazem. Agora, assim, sobre ter uma voz maternal, eu não sei. Uma vez o João, meu filho mais velho, falou quando ele era pequenininho assim, é bom ouvir minha mãe falar? Aí eu falei, porque a mamãe fala coisas que você gosta de escutar? Ele falou, não, sua voz. Sua voz basta. Eu nunca esqueci, aquilo foi um presente que o João me deu, gente, eu achei tão lindo. Porque eu sempre contei história para eles à noite, na hora de dormir. Eu gosto. Isso é sensacional, cria vínculo, né? Isso é muito bom. Eu adoro é melhor para a mãe, gente do que para eles, eu acho. É bom demais. Eu, como pai, eu falo isso. Agora, voltando à questão da sua voz, aí tem uma outra coisa, você tem um tempo na Globo e a Globo passou por uma mudança, não é? A Globo começou a ser, inclusive, Globo Minas, assumir mais a sua mineiridade. E aí você tem uma questão mineiridade na voz. Isso eu tenho. Os trejeitos do mineiro, que no começo deve ter sido difícil, porque existia um padrão, não é, Larissa? Você sabe que quando eu cheguei, gente, na TV, numa dessas minhas tentativas de conquistar espaço, conquistar uma vaga, tinha um chefe não sei se era São Paulo do Rio na época, que um diretorzão falou assim comigo. Depois que eu me apresentei, falei tudo, tentando convencê-lo de que eu dava conta, de que eu podia ter aquela vaga, ele falou assim, e esse sotaque, como é que a gente vai fazer com ele? Aí eu respondi assim, uai, que sotaque? Aí ele, uai, que sotaque? Aí até hoje porque ele fala... a gente tinha isso aqui, né? Olha, gente, para você vencer no Rio e São Paulo, você vai ter que disfarçar o mineirês. Pois é, eu peguei um pedacinho dessa fase ainda, eu acho, com essa observação desse chefe. Mas acabou que quando eu cheguei,
Eu lembro que a primeira fono que me pegou, ela tentava me fazer cantar menos, ser menos, assim, sílabas longas, assim, diferente do que disse o entrevistado, esse ente, ado, ela tentou diminuir um pouquinho, assim, para ficar menos cantado. Não sei se é em função de reduzir a mineiridade ou se porque ela achava que a cantoria podia ser meio chata para quem estava ouvindo. Mas foi só esse ajuste, assim, que foi um pouquinho de luta para eu fazer. No mais, eles sempre me deram liberdade. Eu falo uai mesmo, porque eu tento, o que eu quero fazer em televisão, eu falo isso para os jovens estudantes, jornalistas que estão chegando. Gente, você fala isso na sua vida? Nebulosidade? A nebulosidade está forte hoje em Belo Horizonte. Você fala, o céu está carregado de nuvem. O tempo fechou. Hoje a gente traduz, o tempo fechou. Por que a gente fala palavras difíceis ou de um jeito que... pomposo, assim. Se você chega no bar, você fala uai, você não fala trem, então o que tem? Oi, gente, muito obrigado pela sua audiência, viu? E agora, nesse momento, eu preciso também agradecer ao nosso patrocinador, o WebMob, Olá Imobiliária de Locação. Imagine ter análise de todas as opções de seguro-fiança em menos de 1 minuto. São 8 opções para análise dos inquilinos, juntamente com o orçamento do seguro-incêndio. Fazemos tudo isso através da nossa plataforma, que é integrada com as seguradoras Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial e Tchu Seguros. Tudo isso já seria ótimo, não é? Mas a gente não para por aí, não. O WebMob é também gestão e atendimento humano. Faça como centenas de imobiliárias. Fale com a gente e agende uma apresentação. O WebMob. Acesse www.webmob.com.br ou então liga para a gente agora, 31 98332 3971. E um bom programa para você. Bom papo!